Bom, aqui no exemplo 5, né, de velocidade, nós temos o problema, né, aonde que ele quer que determine a velocidade em B, aqui embaixo nesse ponto, considerando a posição mostrada. Ele fala que a distância, né, de C a C vertical é 40 centímetros, horizontal 46,85. Só que ele me fala, ó, a velocidade de A é 3 metros por segundo e a velocidade de C é 3 metros por segundo. Ele quer saber agora quem que é essa velocidade em B, né, que eu tenho dessas duas barras, né, que são interligadas, e aqui eu tenho C e A, né, roletes ali que se deslocam na horizontal. Bom, a gente conhece essas velocidades, né, de C e de A na horizontal. Então A aqui para a esquerda e C para a direita. O primeiro passo que a gente sempre faz, né, para determinar o centro instantâneo de rotação é pegar quem? As nossas perpendiculares da velocidade. Só que agora, como as duas são horizontais, né, eu vou ter o quê? A perpendicular, as duas vão ser paralelas na vertical. Então, com isso, a gente não consegue determinar o centro instantâneo de rotação. Então, o centro instantâneo de rotação, a gente consegue determinar em quase todos os exemplos, né, quais são as nossas velocidades através dele. Mas esse caso não se aplica. Então, a gente vai ter que utilizar aqui o método da velocidade relativa vetorialmente, certo? Então, a gente sabe que a velocidade de B, né, do nosso ponto B, em relação a minha velocidade de B é igual à velocidade de A mais a de B em relação a A. E eu também posso fazer que a velocidade de B é igual à velocidade de C mais a de B em relação a C, certo? Só que eu posso trabalhar com essas duas equações igualando aqui, ó, as nossas velocidades de B. Então, igualando a velocidade de B, a gente vai ter aqui, ó, a nossa equação. Velocidade A mais velocidade de B em relação a A é igual a velocidade de C mais a de B em relação a C. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui ela vetorialmente. Vamos trabalhar agora com esses vetores, né? A velocidade A e a velocidade C, eu conheço o módulo, direção, sentido, conheço tudo dessas duas velocidades, de A e de C. E a velocidade de B em relação a A, né? Então, velocidade de B em relação a A quer dizer, né, que essa direção é o que? Perpendicular, né? É como se A se move em relação a B, né? Se eu tivesse ali o nosso B fixo, certo? E da mesma forma, a velocidade de B em relação a C, a gente conhece a direção, que vai ser perpendicular a essa minha barra BC. Então veja bem, a gente conhece de duas velocidades, módulo, direção e sentido. E as outras duas, a gente conhece a direção. Então, com isso, né, vamos montar aqui vetorialmente quem que é a nossa equação. Velocidade A, tem aqui. A velocidade B, né? Observe que nesse caso, eu estou com elas em sentido contrário, porque uma está do lado do sinal de igual e a outra do outro lado, né? Então, elas não estão somando, né? A soma de um lado da equação que vai ser igual à soma do outro lado da equação. Então, agora eu tenho o lado de A, da velocidade de A, que é a de B em relação a A, né? Vou ter a minha direção desse lado. E a de B em relação a C, eu vou ter ela do outro lado, certo? Então, como eu sei, né, dessa forma, eu sei que eu vou ter aqui o quê, ó? Uma nesse sentido, somando, e a outra, ó, no outro sentido aqui, somando, né? O V de B em relação a A e o V de C em relação a A, porque eu tenho eles aqui dos dois lados, né, iguais. Só que observa, quem que é o V de A mais V de B em relação a A? Quem que é o V de C mais o V de B em relação a C? Isso é o V de B. Então, aqui, ó, a gente vai estar o quê? Determinando quem é o nosso V de B. Então, né, agora é o que a gente queria, saber a velocidade de B naquela posição. Então, com a nossa régua, né, vamos medir todos os valores aqui, vamos ter as dimensões de centímetros, milímetros, dependendo do tamanho do seu desenho. E com ele, nós vamos fazer o quê? Uma regra de 3 para estar determinando quem são aquelas velocidades. Como a gente conhece a velocidade de A e a velocidade de C, né? Sabendo todas as dimensões embaixo, a gente consegue determinar quem que é de B,
quem quer de B em relação a A e quem quer de B em relação a C, né? Sendo a velocidade de B 5,91 metros por segundo, que é o que o problema, né, nos solicitou. Beleza?